Quanicha adoeceu e foi levada para o hospital, pois estava com muita febre e sentindo muita dor. Quando ela chegou ao hospital, seu pai a colocou em uma cadeira de rodas e as enfermeiras a levaram para ser internada. Logo ela ficou inconsciente, mas ela não tinha se arrependido de seus pecados e não estava vivendo de acordo com a palavra de Deus. Alguns de seus pecados eram pecados sexuais, mentira, falta de perdão e muitos outros, pois ela não caminhava com Deus. Seu problema era tão grave que ela teve que ser transferida de hospital. Ela teve um ataque cardíaco, os médicos a entubaram. Quanicha estava fora de seu corpo e viu os médicos cuidando dela, tentando reanimá-la. E ela ficou confusa, querendo saber o que estava acontecendo. Quanicha estava no teto, vendo os médicos conversando sobre o problema de saúde dela. Ela não tinha se arrependido de seus pecados, nem lembrava de Deus. Seus rins tinham parado de funcionar e os médicos discutiam como poderiam salvá-la. Quando os médicos conseguiram entubá-la e estabilizar seus batimentos cardíacos, logo ela se encontrava no inferno. Tudo era escuro e ela não reconhecia nada. Ela olhava para todos os lados e tentava correr para fugir daquele lugar. Então ela começou a ouvir gritos e ranger de dentes, e a ver espíritos se movendo. Quando Quanicha era pré-adolescente, ela havia sonhado 3 vezes com o inferno e Deus falando que aquele era o lugar para onde as pessoas que pecam contra Deus vão. Então, quando ela estava no inferno, ela lembrou dos seus sonhos e lembrou dos seus pecados e compreendeu que ela estava no inferno por causa dos pecados de fornicação, da mentira, da falta de perdão. Mas ela não havia se arrependido de seus pecados. Ela sabia quais os pecados que tinha cometido que a levaram para o inferno. No inferno não há arrependimento, só há sofrimento pelos pecados cometidos. Quanicha tentava correr e gritar, mas sua voz não saía. Ela sentia um medo agonizante. Ela tentava correr. Debaixo dos seus pés havia poeira, mas ela não conseguia se mover. Quanicha sentiu que estava acorrentada na parede. Ela tentava sair, mas não conseguia. Então ela viu 2 sombras que pareciam o corpo de um homem e de uma mulher, cometendo pecados sexuais. Então ela lembrou dos pecados sexuais que ela havia cometido. Então os demônios começaram a atacá-la. Ela lembrou que quando estava na Terra, ela sofria ataques espirituais que são chamados de paralisia do sono. Ela tentava resistir aos ataques demoníacos, mas eles agarravam ela e repetiam os pecados sexuais que ela havia cometido na Terra. Então ela lembrou dos pecados sexuais que ela havia cometido e que quando ela se relacionava com alguém, ela não sabia com quantas pessoas aquela pessoa havia se relacionado, e Quanicha sentia que estava ligada aos espíritos malignos daquela pessoa que ela tinha cometido pecados sexuais. E esses espíritos a atacavam. Daí a pouco, ela viu 2 homens com armas na mão. Eles atiravam um no outro, caíam e levantavam, e continuavam atirando no outro, caindo e levantando. Ela sentiu que aqueles homens matavam quando estavam na terra, e eles iriam continuar repetindo o mesmo pecado por toda a eternidade.
Então ela entendeu que os pecados que ela havia cometido, como os pecados sexuais, mentira e falta de perdão, iriam se repetir por toda a eternidade enquanto ela era atacada pelos demônios. Ela tentava resistir, mas não conseguia se mover e não saía som da sua boca quando ela tentava gritar. Quanisha via que estava em um corredor enorme e escuro. Então ela viu uma luz. Ela tentava correr para alcançar a luz, mas não conseguia. Então Deus permitiu que ela voltasse para o seu corpo. E enquanto ela estava voltando para o seu corpo, ela via anjos falando o nome dela. Mas ela estava em coma. O dia em que Quanisha entrou em coma foi no dia 1º de novembro de 2019. E o dia que ela saiu do coma foi no dia 16 de novembro de 2019. Quanisha passou 15 dias no inferno, escutando gritos de desespero e ranger de dentes, sentindo o fedor da morte e da carne apodrecendo. Até hoje ela consegue sentir o fedor do inferno. Os gritos, os 2 homens se matando não saem da memória dela. Existem diferentes níveis de inferno. O lugar onde Quanisha estava era para quem comete pecados sexuais. Quando Quanisha era criança, ela havia sido abusada sexualmente. E quando ela se tornou adulta, foi estuprada 2 vezes. Então, para ela era muito fácil cair no pecado sexual, pois ela não conseguia lidar com seus traumas. Então, ela começou a usar o seu próprio corpo em relações sexuais para preencher o vazio que sentia. Mas só Deus conseguia preencher o vazio que ela sentia. Quando Quanisha voltou para o seu corpo, ela olhava à sua volta e não entendia nada. Ela estava em um hospital cheio de aparelhos. Ela passou 35 dias na UTI. Durante 25 dias, ela se alimentava através de sondas. Durante o tempo em que ela estava no hospital, ela via anjos de Deus cuidando dela. Muitas coisas espirituais aconteceram no hospital, porque ela tinha pecado, mas Deus permitiu que ela voltasse, porque Deus é maravilhoso. Por ter dado uma segunda chance a ela, Deus permitiu que ela fosse ao inferno para ela aprender a viver da forma correta. Mesmo que não mereçamos, Deus nos dá a sua graça de termos vida, e Deus quer que Quanisha fale para as pessoas que o inferno existe e que as pessoas precisam se arrepender e sair de seus pecados e voltar para Deus. Durante o tempo no hospital, o inimigo tentava amedrontar Quanisha, aparecendo para ela, porque o inimigo não queria que ela voltasse para Deus. Queria que ela voltasse para o inferno. E hoje, Quanisha está liberta de seus pecados, de imoralidade sexual, da mentira e da falta de perdão, e de todos os pecados que a levaram para o inferno. Quanisha pediu a Deus para nunca mais deixar ela voltar a pecar, e que só se relacione com o homem se estiver casada com ele. Enquanto estava no hospital, o espírito da morte e do pecado sexual queria destruir Quanisha. Quando ela já tinha saído da UTI, ela sempre chamava pelo nome de Jesus, porque ela estava sendo atormentada pelos demônios. O corpo de Quanisha estava muito inchado porque os seus rins não funcionavam. Ela teve mãos e os pés amputados e sentia muita dor. Além da dor física, Quanisha tinha que lutar contra os espíritos malignos que queriam destruí-la.
Um dia, sua mãe estava no seu quarto segurando a Bíblia. Quanisha viu um demônio entrando pela janela e chegou perto da sua cama, tentando arrastá-la. Ela havia feito a cirurgia para amputar os pés. O ser maligno falou que iria matá-la e levá-la de volta para o inferno. Seu coração bateu tão rápido, sua pressão estava tão alta que todos pensavam que ela iria morrer. Ela foi medicada e teve a pressão controlada. Mas o inimigo voltou e agarrou nas pernas dela, falando que iria levá-la. Ela pediu a Bíblia à sua mãe e a sua mãe pensou que ela estava alucinando. E ela falou: "Mãe, eu só preciso da Bíblia, algo está pegando na minha perna. Só me dê a Bíblia." Quando a sua mãe colocou a Bíblia sobre ela, o espírito maligno foi embora. E o que a mantém no caminho correto agora é que Deus deu uma segunda chance a ela, porque Deus a tirou da morte para viver para Cristo. Quando Quanisha tem as mãos e os pés amputados e também tem lúpus, para lembrar a ela quem ela é na terra, e que isso não é nada comparado com o amor e a perfeição de Deus. Que essa vida na terra é passageira, e um dia ela encontrará Deus no céu e ela ora para que as pessoas deixem seu pecado e vivam para Jesus. Quanisha passou 15 dias no inferno, que parece que foram 15 anos. Ela fala que os pecados sexuais a atormentavam no inferno. Os demônios a acorrentavam e ela não conseguia fugir. E ela teve o entendimento de que se alguém teve relação sexual com uma pessoa e essa pessoa teve relação com outras, a alma dela fica presa aos demônios que faziam aquela pessoa pecar. Então, devemos ter cuidado e fazer o que Deus pede para fazermos. Somente podemos nos relacionar intimamente com a pessoa que Deus escolheu para ser nosso esposo ou esposa. Até a pornografia pode prender a alma da pessoa aos demônios do pecado sexual. Até se a pessoa nunca teve relação sexual com ninguém e vê vídeos ou música com conteúdo sexual na sua alma, fica presa a esse pecado. É por isso que a internet pode ser tão perigosa, porque os espíritos demoníacos que aquelas pessoas têm podem ser transferidos para quem assiste. Por isso, não devemos assistir filmes ou ouvir músicas com conteúdo sexual, porque os espíritos demoníacos contidos nesse entretenimento podem se ligar a nós. Muitas pessoas famosas obtêm a fama porque fazem pactos com os demônios. Por isso devemos proteger nossos olhos e ouvidos, porque esses espíritos demoníacos podem entrar em nós através dessas coisas. Pessoas que tiveram experiência no inferno contam seus testemunhos, contam que os demônios as atormentavam naquilo que elas pecavam na terra. Uma vez, um rapaz praticava pecados sexuais e os demônios mordiam suas partes íntimas. Pessoas que usavam suas línguas para fofocar e blasfemar tinham suas línguas arrancadas por demônios e esses sofrimentos se repetiam para sempre. Uma vez, uma pessoa contou um testemunho de que quando estava no inferno, viu as mulheres que, quando viviam na terra, matavam os bebês nos seus ventres. E essas mulheres estavam dentro de uma bolsa cheia de agulhas e elas sentiam a dor que aqueles bebês sentiram ao serem retiradas do ventre.
Então, se alguém vive em pecado e não deixa o pecado para viver uma vida para Deus, essa pessoa recebe no inferno a punição que esteja relacionada a seu pecado. Quanisha também viu algumas pessoas famosas no inferno, e ela entendeu que cada vez que alguém toca a música de alguém famoso, isso se torna um tormento para aquela pessoa que está lá no inferno. Então, devemos pedir discernimento a Jesus antes de assistir ou ouvir algo. Mesmo que seja algo que pareça coisa inocente ou cristã. O maligno existe e quer enganar as pessoas para sofrerem os tormentos eternos.